Dando continuidade ao nosso último vídeo, eu quero dar uma boa noite, bom dia, boa tarde a todos os que acompanham o nosso canal. Falávamos sobre o império dos calmantes. As pessoas dormem um sono artificial. A ansiedade nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Mas o mundo está adotando um conceito reducionista, levando o homem ao nível dos animais. Parece que o bem-estar físico é o único objetivo da vida. A Bíblia aprova o trabalho previdente da formiga. Também os passarinhos fazem provisão para o futuro, construindo ninhos e alimentando os filhotes. Muitos migram para climas mais quentes antes do inverno. O que Jesus proíbe não é a previdência, mas a preocupação ansiosa. O apóstolo nos ensina: não andeis ansiosos em coisa alguma na sua carta. Apóstolo Pedro deixou escrito em sua carta: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Você deve se lembrar de quem era o apóstolo Pedro. Tempestivo, afoito, pavio curto, de ansiedade, tinha de tudo. Numa ocasião ele estava atravessando o mar da Galileia e as ondas começaram a empolar-se e subiu uma tempestade e batia contra o barco. E de repente eles olham e vê alguém caminhando sobre as águas em direção ao barco onde eles estavam. E João corre e segura no braço de Pedro e lhe diz: Pedro, é o Senhor. E Pedro fita novamente os olhos. Não, João, não pode ser. Pedro, é o Senhor, não é um fantasma. E Pedro, intempestivo, olha para o Senhor, supostamente aquele fantasma, e diz: se tu és o Senhor, manda que eu vá ter contigo. Jesus olha para o barco e diz: Pedro, venha até aqui. Pedro sai do barco, se esquece que está sobre as águas e começa a caminhar sobre elas. E vai dando passos, vai caminhando até chegar onde Jesus está. E de repente, ao olhar para baixo, ele vê as ondas empoladas, o revolto do mar, o vento sobre a sua face. Ele começa a afundar. E Jesus desce a mão, segura-o pela mão e o levanta e, caminhando, o conduz e o deixa dentro do barco. Pedro era pescador. Isso jamais aconteceu e jamais acontecerá, de um homem vencer a lei da gravidade, caminhar sobre as águas. Aconteceu com o homem mais ansioso da terra, que era Pedro. E naquele linguajar de pescador, ele diz: lançai sobre ele. Como quem diz: lançai a rede. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós.
Não podemos esperar o sustento de Deus assentados, de braços cruzados, dizendo, pensando, meu Pai Celeste proverá. Temos que trabalhar. Cristo usou o exemplo das aves, das plantas. Ambas trabalham. Os pássaros buscam o alimento que Deus proveu na natureza. As plantas extraem do solo e do sol o seu sustento. A ansiedade tem o poder de criar problema onde não existe. Muitas vezes sofremos não por um problema real, mas por um problema fictício, gerado pela nossa própria mente perturbada. A ansiedade tem poder de aumentar os problemas e diminuir nossa capacidade de enxergá-los e resolvê-los. Uma pessoa ansiosa olha para uma casa de cupim e pensa que é uma montanha intransponível. As pessoas ansiosas não enxergam como devem as coisas. A ansiedade tem o poder de tirar dos nossos olhos a realidade. A ansiedade é um ato de incredulidade e falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Os hospitais e as sepulturas estão cheios de pessoas ansiosas. A ansiedade mata. O sentido da palavra ansiedade é estrangular, é puxar em direção oposta. Quando estamos ansiosos, teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. A ansiedade nos torna menos cristãos. Ela é incompatível com a fé. Ela nos assemelha aos pagãos. Ela é gerada no ventre da incredulidade. Quando ficamos ansiosos com respeito ao que comer, ao que vestir e coisas semelhantes, nós estamos vivendo num nível inferior aos dos animais e das plantas. Toda a natureza depende de Deus e Deus jamais falha. Somente os homens, quando julgam depender do dinheiro, se preocupam e o dinheiro sempre falha. A ansiedade nos leva a perder o testemunho cristão. Jesus está dizendo que a ansiedade é característica dos gentios e dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus. Mas um filho de Deus tem convicção do amor de Deus e do cuidado que Deus tem com ele. Como vencer a ansiedade? Vencemos a ansiedade quando confiamos em Deus. A fé é o antídoto para a ansiedade. Deus nos conhece, Ele nos ama, Ele é o nosso Pai, Ele sabe do que temos necessidade. Ele é o Deus que nos criou, Ele é o Deus que nos mantém a vida, Ele nos protege, nos livra, nos guarda e nos sustenta. Boa noite.